O programa Encontro com Laísme tem o apoio cultural de Farinhas Antoniazzi, o segredo das melhores receitas. Avenida João Luiz Pozobon 180, fone 3222-3800. Vaquinha VIP, o primeiro site de compras coletivas de Santa Maria. Rua Floriano Peixoto 1080, sala 403, fone 3347-8357. Decoratos, a solução em gesso. Avenida Walter Jobim 200, fone 3211-1477. Guinarte Turismo. Agende sua viagem na Rua Alberto Pasqualini 149, fone 3222-2121. Rossi Oftalmologia, com os doutores Alexandre e Álvaro Rossi, na Rua do Acampamento 326, fone 3221-2805. Fertilizantes Multifértil, a força da terra, na Avenida João Machado Soares, 2870, fone 3226-1250. Ômega Tecnologia, mais conveniência e rapidez nas solicitações de suporte. Rua Doutor Bozano 1293, terceiro andar, fone 3220-0300. Jussara Del Fabro, venha conhecer o melhor da nova coleção. Rua Venâncio Aires 753, sala 1, fone 3221-7836. Finalmente está chegando a época de férias e com ela muitas pessoas buscam o sol e o mar, mas também muita gente ainda prefere o frio da Europa. Por isso, a Itália é um lugar muito visitado por muitos e muitos turistas brasileiros. Com isso, hoje eu convidei o professor Paulo Gajardo para nos dar algumas dicas de cultura e de língua italiana para quem quer aproveitar nossas férias na Itália. Professor Paulo, muito obrigada pela sua presença novamente no nosso programa. Eu que agradeço. Então, professor, o que o turista precisa saber inicialmente para ir à Itália, para arrumar as malas, agora nesse período de férias? Então, Nicole, eu pensei de, primeiramente, dar algumas noções gerais de geografia, clima. E, em primeiro lugar, nós temos que considerar que a Itália pertence ao hemisfério norte, então as estações são inversas às nossas, quando é inverno aqui é verão lá e vice-versa. Mas também temos que considerar que a Itália não é dos países mais frios. Não é tão frio como a Suíça, a Alemanha, a Áustria e outros países mais ao norte. Veja bem que a Itália é o país mais ao sul da Europa, aqui já é África, então é um país considerado quente para as condições da Europa. Então muitos europeus vão para a Itália pelo sol, para a praia. Então, professor, qual é a temperatura mínima no inverno já registrada? Também depende aonde você vai na Itália, porque aqui o norte, a Itália tem os Alpes. Os Alpes têm montanhas de mais de 4.000 metros. Então, nas alturas, naturalmente, tem neves praticamente todo ano ou todo ano, então é mais frio. Claro que as temperaturas aí podem descer até 20 graus abaixo de zero. Depende onde você está, né? Isso, mas na maioria dos outros lugares, das outras cidades da Itália, a temperatura não é tão baixa. Por exemplo, em Roma dificilmente neva, e muito menos aqui na Sicília. Então depende para quem muito. Quer ver neve, tem que ir para o norte da Itália, né? Aí entra a região do Friuli, da Lombardia, professor? Do Vêneto. Do Trentino, Alto Adige, por aí. Então, professor, agora vamos falar na língua italiana. O que um turista que não sabe, ou melhor, que não parla niente de italiano, precisa saber antes de embarcar numa viagem rumo à Itália, professor? Quais são as noções básicas? Então, rapidamente eu vou dar algumas noções de comunicação. Por exemplo, é muito importante a forma de tratamento. As formas de tratamento
em geral, são duas para o contato pessoal com as pessoas, que é o tu, que é um tratamento informal, e o lei, que é o tratamento formal. Eu diria o seguinte, nunca a pessoa deve dar o tratamento informal para quem não conhece. Os europeus são muito mais Eles formais. não reagem bem. Isso, são muito mais formais do que nós brasileiros. Nós somos bem mais informais na forma de tratamento, na comunicação com as pessoas. É que o nosso povo, ele é mais aberto, né, professor? Isto. Então, eles dão muito mais importância à forma como tu tratas, especialmente nos primeiros contatos. Então, por exemplo, a saudação, as saudações formais são buongiorno, buonasera. Existe a saudação tchau, que é muito comum, mas só com as pessoas que eu já tenho um certo contato, uma certa intimidade. O tchau é um olá? Olá? Isto. Eu jamais diria para uma pessoa usar o tchau quando vai como turista para a Itália. Então usa-se o quê? Buongiorno de manhã, buonasera à tarde, e uma particularidade, uma coisa curiosa até, buonanotte só se usa na despedida. Só na despedida? Só na despedida. Então, tipo, 8 horas da noite, o que usa-se? Buonasera. Buonasera, mas é noite. À noite. Só que você ainda não está se despedindo, certo? Isso, Então, só na despedida, depois, por exemplo, você vai visitar uma pessoa, chega na casa às 9 horas da noite, é buonasera. É buonasera. Na despedida, sim, buonanotte. Buonanotte. Então, professor Sica. Formas de apresentação, como apresentar-se. Então, as formas básicas são io sono Paolo, ou mi chiamo Paolo, e lei come si chiama? A forma de tratamento lei puxa o verbo sempre para a terceira pessoa, porque a segunda pessoa é tu, a terceira pessoa lei. Nós, em português, na nossa língua, nós usamos muito você, que também puxa os verbos das frases para a terceira pessoa. Como na língua italiana não existe uma forma correspondente a você, temos que usar o lei, que seria como o senhor, a senhora. O lei usa-se tanto para a mulher quanto para o homem, né? Isso. E o que se usa especificamente para o homem e para a mulher, professor? Quando tu quer tratar exclusivamente com a pessoa, melhor, você, o senhor, você, homem, o que se usa? Então, a forma é o lei. Então, o resultado, a outra parte da frase, por exemplo, io sono Paolo e lei. E lei chi è? Per esempio, um exemplo, lei é o senhor Baraldi, lei é o senhor Rossi, e mesma forma para a mulher. Lei é a senhora Rossi. Outra questão importante, professor. Na Itália, as pessoas elas são antes chamadas pelo sobrenome, né? Depois pelo nome. Formalmente. Sim. Então, quando você vai conhecer alguém lá, você deve chamá-la antes pelo nome ou pelo sobrenome? Veja, a forma de tratamento lei normalmente faz com que a pessoa seja tratada pelo sobrenome. E não pelo nome, porque quando eu chamo Nicole, é uma forma já mais de intimidade, eu já tenho mais liberdade de tratamento. Sim. Bom, professor, vamos seguir então. Depois eu pensei em dizer algo sobre como solicitar algo, como pedir informações. Eu sempre insisto com os meus alunos do curso de língua italiana que, sem saber essas duas palavras aqui, a pessoa não deveria ir para a Itália. Scusi? Por quê? Scusi e vorrei. Scusi é uma palavra que se usa
e é adequada sempre que eu vou pedir uma informação, sempre que eu quero solicitar algo. A frase Scusi, dove posso comprare il biglietto per l'autobus? Scusi, a que hora parte il treno per Napoli? Então, se você começa com essa palavra, as pessoas te dão com maior presteza, com maior... As informações. Isto, não negam informações. Depois, o vorrei, que é... Como é feia essa palavra, professora? Parece até que a pessoa não se habitua ao uso dela. Mas vorrei é do verbo querer. Então, essa forma seria um tempo gentil, digamos, uma forma gentil de solicitar alguma coisa. Porque se você usar voglio, que é o presente do indicativo, io voglio vedere questo vestito, io voglio sapere il prezzo de uma coisa, é quase que uma ordem. Então não soa bem. É mais gentil vorrei. Vorrei. Muito bem. E o preço, professor? Eu vi que o senhor anotou aqui. Outro ponto interessante, porque sempre que você vai para um país estrangeiro, você quer trazer alguma lembrança, se quer comprar alguma coisa. Então, uma forma muito adequada para saber o preço é usar naturalmente o scusi, quanto custa, ou quant'è, né? Depois, uma outra coisa que eu acho interessante para nós brasileiros, que não somos habituados a algumas coisas. Por exemplo, lá na Itália, na Europa, você compra algo até no bar. Você entra no bar, toma um café, come um cornetto, uma brioche, vão te dar, no momento do pagamento, vão te dar um ticket da máquina ou uma nota fiscal que você tem que conservar consigo. Por quê? Porque se por acaso você sai de uma loja ou de um bar ou de um restaurante sem o ticket que você pagou, você pode pagar multa. Você e a casa, se não deu a nota fiscal. E são corretos, né? Eles não... eles são mais atentos, eu diria assim, a não burlar as leis, a não passar para trás o governo. É interessante. Ainda mais nessa época de crise da Europa. Da Europa, né? Então eles guardam tudo. Isso aí. Professor, o que mais o senhor preparou para nós? Assim, eu pensei em alguma coisa também de como agradecer. Porque sempre que você recebe uma informação, é gentil, é educado agradecer. Então, a forma de agradecimento mais usual é grazie. Grazie. E se alguém te agradece, se você fez alguma coisa e te agradecem, você responde prego. Prego. Grazie e prego. Grazie seria a forma de agradecimento e prego a resposta a alguém que me agradeceu. Professor, e para eu pedir desculpas, como que eu tenho que falar com o meu amigo italiano? Então, existem duas formas, que é mi scusi, que é uma forma mais usual, ou mi dispiace. Mi scusi, mi dispiace. São duas formas de pedir desculpas para alguém. Bom, então por hoje é só, o nosso tempo é pouco. Grazie, professor. Então por hoje ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado e que vocês possam aproveitar as nossas dicas de viagem, ou melhor, as nossas dicas de língua e de cultura para quem pretende embarcar para a Itália nestas férias. Professor, se alguém quiser comprar algum livro, aonde que tem? Como é que funciona? Existem nas livrarias alguns livros pequenos, uma espécie de vocabulário... Um manual de bolso. Vocabulário básico para viajantes, né? Existe também em língua italiana aqui nas livrarias da cidade, eu já vi, que são
formas básicas de comunicação, como é que eu me comunico na estação, no aeroporto, no restaurante, no bar e assim por diante. Muito básico, mas o ideal é saber a língua do país, porque é diferente. Não esquecendo, ou melhor, vale lembrar que aqui na ISME nós temos um intensivo especial para quem quiser viajar, né? Ou para quem quiser também conhecer mais a língua e a cultura italiana. Professor, então vamos nos despedir. Como é mesmo? Tchau? Tchau, arrivederci. Arrivederci. A ISME está oferecendo mais uma vantagem para seus alunos, o intensivo de férias do curso de inglês. O intensivo de dezembro inicia no dia 6 e vai até o dia 22. As turmas são de segunda a sexta-feira, das 2 às 5 da tarde. O intensivo de férias de janeiro inicia no dia 4 e vai até o dia 27. As aulas são de segunda a sexta-feira, sendo 2 horas por dia nos turnos da manhã, tarde ou noite. As matrículas devem ser feitas a partir de novembro na secretaria da ISME. O intensivo de férias de língua e cultura italiana já está com data marcada. As aulas iniciam no dia 5 e vão até o dia 23 de dezembro. Aulas nos turnos da manhã, tarde e noite, sendo 3 horas por dia. As matrículas devem ser feitas em novembro na secretaria da ISME. O programa Encontro com La ISME tem o apoio cultural de Farinhas Antoniazzi, o segredo das melhores receitas. Avenida João Luiz Pozobon 180, fone 3222-3800. Vaquinha VIP, o primeiro site de compras coletivas de Santa Maria. Rua Floriano Peixoto 1080, sala 403, fone 3347-8357. Decoratos, a solução em gesso. Avenida Walter Jobim 200, fone 3211-1477. Guinarte Turismo. Agende sua viagem na Rua Alberto Pasqualini 149, fone 3222-2121. Rossi Oftalmologia, com os doutores Alexandre e Álvaro Rossi, na Rua do Acampamento 326, fone 3221-2805. Fertilizantes Multifértil, a força da terra, na Avenida João Machado Soares, 2870, fone 3226-1250. Ômega Tecnologia, mais conveniência e rapidez nas solicitações de suporte. Rua Doutor Bozano 1293, terceiro andar, fone 3220-0300. Jussara Del Fabro, venha conhecer o melhor da nova coleção. Rua Venâncio Aires 753, sala 1, fone 3221-7836.